Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, o governo enviou para o Congresso uma proposta para regulamentar aplicativos, trabalhadores que trabalham para aplicativos como Uber, iFood e afins. Isso está gerando muita polêmica nas redes sociais, acho que as pessoas estão agindo mais por ideologia do que para analisar realmente os fatos. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Vamos dar uma analisada. Primeiro eu vou trazer para vocês os dois lados da questão. O governo entende que regulamentar essas atividades que surgiram na internet é uma forma de você proteger o trabalhador. Porque o trabalhador autônomo, ele não tem direito como um trabalhador registrado. Que nem, por exemplo, ontem no Rio de Janeiro, o entregador do iFood, ele foi baleado por um PM, não sei se vocês viram. Quer dizer, o cara não queria descer para pegar comida, mas descer para dar um tiro no trabalhador pode, né? Enfim, eu não sei o estado de saúde dele, porque no Twitter só divulgaram o fato. Não divulgaram se ele está em estado grave, se ele está internado, se foi de leve, então eu não sei o estado dele. Mas o fato é que ele foi baleado durante o trabalho. E se ele tiver que ser hospitalizado por alguns dias, esses dias ele não vai ganhar nada. Porque ele é um trabalhador que ele trabalha entregando alimentos, então ele ganha por comissão. Faz uma entrega aqui, outra ali, outra acolá, ele vai ganhando dinheiro. Então se ele estiver hospitalizado, ele não vai ganhar nada durante esse período que ele está hospitalizado. Por quê? Porque ele é um trabalhador autônomo. Só que ele tem casa para sustentar, deve ter família, deve ter conta para pagar, e vai ficar lá parado no hospital por causa de um babaca que deu um tiro nele. Então, é isso que o governo entende. Se ele tivesse os direitos de um trabalhador registrado, esse tempo que ele estaria hospitalizado, ele ia continuar recebendo um salário e teria até algum auxílio de saúde, algum auxílio para poder se tratar. Que é como acontece quem é registrado. Se você sofre um acidente no trabalho, você não perde. Você pode ficar internado, seu salário cai lá todo mês e você não vai ter essa dificuldade. Então, é isso que o governo entende. E se criar alguns métodos para proteger o trabalhador, como nesse exemplo, o trabalhador não vai ficar desamparado e também pode se aposentar. Porque a gente sabe que quem trabalha autônomo não contribui com o INSS, então não se aposenta. Então, ainda mais com essa nova regra depois do governo Bolsonaro, que quase ninguém vai conseguir se aposentar no Brasil. Então o cara pode trabalhar a vida inteira, depois ficar velho, talvez doente, até dependente da família, e não vai ter como se aposentar. Sendo que se ele tivesse uma aposentadoria, pelo menos ele ia ter um amparo na velhice, Se não pudesse trabalhar, tivesse alguma doença, alguma coisa, ele ia ter aquele saláriozinho todo mês que ajuda ele para comprar remédio e comida. Então é isso que o governo entende. Algumas pessoas estão acusando o governo de querer ganhar mais imposto em cima do trabalhador. Não, pessoal, a contribuição é mínima. Se eu não estou enganado, parece que o governo falou em R$ 34 por mês de contribuição, sendo que a maior parte disso, acho que R$ 25, seria pago pela empresa, pelo iFood, e o trabalhador ia pagar menos de R$ 10 por mês. Então um pouquinho que o trabalhador ia pagar para poder ter o direito de se aposentar. E essas empresas não vão quebrar se tiver que pagar a contribuição social, pessoal, porque elas são empresas milionárias, elas ganham muito dinheiro. iFood, Uber, etc., 99, elas podem sim pagar um pouquinho todo mês para cada funcionário, para ele ter o direito de poder se aposentar um dia, ou o direito de, se estiver doente, se acidentar, se acontecer alguma coisa, continuar recebendo, mesmo não tendo condições de trabalhar. Esse é o lado do governo. Já o lado dos trabalhadores, eles entendem que algumas medidas do governo, realmente elas vão sufocar a empresa, e a empresa não vai querer arcar com certos custos. Que nem, por exemplo, o governo quer que as empresas paguem um valor mínimo de R$ 32 para cada motorista de Uber. É um valor mínimo. Então o que acontece? Então se o cara tiver alguma outra atividade, por exemplo, o cara de repente é pedreiro, aí ele vai com o carro dele para um lugar que não passa quase ninguém, vai lá fazer o trabalho dele de pedreiro, depois ele chega na Uber e fala, não consegui nenhuma corrida hoje. Aí a empresa seria obrigada a pagar esse mínimo para ele mesmo se ele não fizesse corrida nenhuma. Então é isso que as empresas não estão gostando, porque a empresa vai ter uma obrigatoriedade de pagar, mesmo se não tiver lucro, mesmo se não tiver corrida nenhuma. É claro que nem todo mundo vai fazer essa malandragem, mas você começa, de certa forma, a pressionar a empresa a certas coisas que talvez não sejam tão legais assim, Porque a gente sabe que vai rolar muito disso. Às vezes o cara não vai conseguir fazer nenhuma corrida, ou não vai conseguir levantar o valor mínimo, e a empresa vai ser obrigada a pagar. Só que a empresa não vai ter lucro. Então a empresa alega que se a empresa tiver que ficar pagando e começar a ter prejuízo, a empresa pode quebrar. Outra coisa também que eles estão alegando que é chata, que ficou bobo, é a questão de 8 horas que eles querem limitar os trabalhadores, 8 horas por dia, ou 12 horas mediante uma negociação coletiva via sindicato. Primeiro que eles nem têm sindicato ainda, vão ter que criar um sindicato, tá? Segundo, um sindicato vai ter que ser mantido, então com certeza vai ter uma colaboração dos sindicatos. E a gente sabe que ninguém no Brasil gosta muito disso, pessoal? Tem que ficar mantendo o sindicato. Você trabalha o mês inteiro e depois tem que ir lá pagar uma taxinha extra para o sindicato do seu salário. E outra, essas 8 horas é uma coisa que não precisa o governo se meter nisso, pessoal, porque isso é uma decisão do motorista.
Por exemplo, imagina que o cara comprou um carro para trabalhar de Uber. Ele está pagando aquele carro. Ele fala, puta, vou ter que um orçamento ficou mais apertado esse mês, porque eu tenho que pagar a parcela do carro. Aí o cara decida trabalhar mais justamente para pagar o carro e não faltar as coisas de casa, as contas fixas, comida, essas coisas. Então é claro que o cara vai querer trabalhar mais. E é um direito dele. Se ele quiser trabalhar 10, 12, 15 horas por dia, se ele aguentar e quiser, é um direito dele. Porque quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ganhar, porque ele ganha por cada corrida. Então a partir do momento que o governo estimula um limite, o governo está limitando aquele trabalhador. Imagina, por exemplo, se o trabalhador pega uma corrida no finalzinho do dia e essa corrida passa dessas 8 horas. O que vai fazer? O governo vai obrigar o Uber a pagar hora extra para ele? Então esse negócio de fixar uma hora fixa, eu tenho que ter um sindicato para poder negociar horas a mais, pessoal, eu acho isso aí meio desnecessário, meio bobo. Isso aí realmente só vai prejudicar o trabalhador, a empresa também, e vão gerar atrito, sim. Ainda mais no Brasil, que agora está tentando entrar nos eixos, entendeu? Você criar certos obstáculos não vai ser bom para a empresa nem para os motoristas. Então eu acho que essas propostas, algumas são boas e outras não. Mas essas propostas ainda vão passar pelo Congresso, tá? Porque apesar dos bolsonaristas falarem que a gente está numa ditadura, o governo não é ditatorial. A proposta foi para o Congresso, os deputados vão analisar, vão discutir, vão debater, eles podem tanto acrescentar quanto retirar coisas. Então eu acho que numa democracia, sim, eles podem negociar à vontade, os deputados vão ler, vão se debruçar, vão conversar com pessoas da categoria e vão ver o que realmente que é vantajoso ou não. Que nem, por exemplo, a categoria de trabalhadores de aplicativo, a maioria deles não quer ter vínculo trabalhista com a empresa. Eles não querem essa regulamentação do Estado. E o governo entendeu isso perfeitamente. Tanto que na proposta não tem vínculo trabalhista nenhum. Mas aí fica essas confusõezinhas assim, né? Se não tem vínculo, por que a empresa tem que pagar o mínimo? Se não tem vínculo, por que a empresa tem que ter um limite de hora? E assim por diante. Então eu acho que o Congresso, cabe agora ao Congresso, dar uma analisada melhor, retirar aquilo que for bobo, que vai prejudicar o trabalhador ou a empresa, e quem sabe até acrescentar coisas que vão ser boas para o trabalhador, como por exemplo, um seguro médico, por exemplo, nesse jovem que foi baleado, entregador do iFood. Era bom se essas empresas dessem pelo menos uma garantia de um plano de saúde, para se acontecer alguma coisa desse tipo, pelo menos o trabalhador ter condição de se tratar, passar por todo o procedimento médico, às custas da empresa, que eu acho que seria justo, e quem sabe dar até algum auxílio para a família, enquanto o trabalhador estiver acidentado, hospitalizado ou algo do tipo. Então isso eu acho que seria bastante legal de colocar nessa proposta, tá bom? E aí, o que vocês acham? Vocês acham que é uma boa ideia do governo isso aí de regulamentar os trabalhadores de aplicativo? Vocês acham que tem lado bom, tem lado ruim, vai ser uma porcaria, vai ser um sucesso? Porque os dois lados estão divididos. A esquerda, pela ideologia, acha que a proposta é maravilhosa. A direita, por ideologia, acha que a proposta é uma bosta. E eu não vejo assim, pessoal. Por isso que eu me considero mais de centro hoje. Eu acho que ela é boa para dar benefícios para o trabalhador, principalmente quando ele se acidentar, adoecer ou não puder trabalhar, e até para se aposentar. Isso eu acho ótimo. Que é bom, né? Eles têm o mesmo direito de poder se aposentar um dia que nem os outros trabalhadores, até porque eles também são trabalhadores, e acho que alguns desses pontinhos são bobos, que vai atrapalhar, como o limite de horas, ou essa questão de ter que ter um valor mínimo para pagar. Isso aí eu acho bobo. Então, a proposta para mim não é nem uma maravilha, uma das 7 maravilhas do mundo, e também não é uma porcaria como a direita pinta por aí, tá? Então, eu estou ponderando pontos da proposta. E vocês, o que acham? Comente aí se acha que vai ser bom ou não, tá bom? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, seja livre para comentar à vontade, tá bom? Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.